Às vezes, num banco de varejo, o cliente pode demorar de 10 a 15 dias para fazer um cadastro de pessoa física e a gente faz em 2, 3 horas. Nossa! Né? Então, é difícil. Se você é brasileiro e pensa em dolarizar o seu patrimônio, hoje eu estou aqui no centrinho de Winter Garden e vou falar com um dos nomes mais estratégicos sobre dolarização e transferência financeira de um país para o outro. Venha comigo, vamos conversar hoje com o Marcos Rocha e eu tenho certeza que essa conversa irá abrir a sua mente. Pessoal, estamos aqui começando agora mais um Ganhando na América e quero pedir para você que está aí nos assistindo para que se inscreva aqui no nosso canal, compartilhe o canal para todos os seus amigos, para todas as pessoas da sua família que têm o interesse de vir aqui para os Estados Unidos e que vai comprar um imóvel. Você que vai mudar aí do Brasil, vai vir para cá, vai trazer o dinheiro para comprar a sua casa, para fazer os seus investimentos. E para cuidar desse dinheiro, estou aqui com o Marcos Rocha, da Inaut Group, e eu vou pedir agora para que ele se apresente para vocês. Muito bem. Bom, primeiro, Thales, queria agradecer o convite de estar aqui participando do teu canal, tenho acompanhado aí, tenho achado muito bacana. E eu que te agradeço de dar a oportunidade de explanar para todo mundo as dúvidas sobre a transferência que você faz. Para mim é um prazer e mais uma vez obrigado pelo convite. Bom, pessoal, meu nome é Marcos Rocha, eu sou CEO e fundador da Inaut, que é uma empresa de gestão de operação de câmbio, que vem ao longo da sua trajetória, já de 21 anos no Brasil, 8 anos aqui na Flórida, ajudando os clientes, pessoas físicas e jurídicas, a transacionar seus recursos do Brasil para o mundo inteiro e do mundo inteiro para o Brasil. Mas, obviamente, aqui hoje a gente está falando de Estados Unidos, que é onde a gente tem presença, inclusive, né? Temos aqui a empresa estabelecida nos Estados Unidos, e é onde a gente tem, obviamente, uma presença mais forte por estarmos aqui estabelecidos e principalmente no mercado imobiliário, que é onde o Thales atua. Hoje eu posso falar que é o mercado que mais traz demanda de fechamento de operações de câmbio para a gente e estamos aqui hoje para conversar um pouquinho sobre esse assunto. Que legal. Ô Marcos, e você falando em transação na parte imobiliária e a transação, em modo geral, para questões financeiras de quem vai trazer o patrimônio ou uma parte do patrimônio. Como foi esse ano de 2025? Como está sendo esse ano de 2025? Então, bom, o mercado ele teve muito aquecido, né, nos últimos anos e, teoricamente, a gente escuta falar que agora o mercado deu uma desaquecida por conta de notícias e questões políticas que vem acontecendo, novo governo, essa coisa toda. Mas eu te confesso que eu posso te falar que nós, esse ano, estamos com um volume maior do que no ano passado, no mesmo período. Então, se a gente entende que está tendo um número maior de transação financeira vindo do Brasil para cá, acreditamos que o brasileiro hoje está vendo os Estados Unidos como uma forma segura de proteção do patrimônio. Isso, 100% de certeza que sim. Que legal. E seus clientes, é de todo o Brasil ou de outras partes do mundo? Você fala para a gente um pouquinho. Bom, a gente atende clientes do Brasil inteiro, né, que precisam transacionar o recurso do Brasil para o exterior. Aí falando aqui especificamente do mercado aqui nos Estados Unidos, mercado imobiliário, a gente tem cliente do Brasil inteiro que investe aqui, né, seja para comprar um imóvel, ou seja para investir no mercado de construção, como uma oportunidade também de investimento. E a gente tem clientes ao redor do mundo todo que são também investidores estrangeiros, né, das mais diversas nacionalidades que investem no Brasil. Que legal. Você falou que já está há 21 anos no mercado. Não, eu estou há 30, a empresa existe há 21. Você já está... Estou entregando minha idade, eu sou um pouquinho mais velho. E começou... Conta um pouquinho da sua história para a gente, como que foi o início de... Quando você falou, não, eu vou entrar para o mercado financeiro, como foi? Na época, bom, eu tinha em torno de 18 para 19 Agora falou anos, a idade. Exatamente, estou com 51, né? Então, quer dizer, eu entrei no mercado por um convite que eu tive na época de um amigo que era dono de uma corretora de câmbio. Legal. Né? E aí eu trabalhei um período nessa corretora.
depois saí daquela corretora, porque aí a gente já tinha formado uma equipe, Aham. e a equipe já vinha performando bem, e aí acabamos indo para uma outra corretora, na qual a gente recebeu uma proposta interessante na época, e dentro dessa corretora surgiu a empresa que a gente tem hoje. Que né? legal. E ela começou no Rio de Janeiro? Começou no Rio de Janeiro, e a gente teve ali naquele momento uma demanda onde nós éramos jovens e com muita disposição, muita vontade de crescer, e os donos da corretora, que são meus amigos até hoje, os donos dessa última corretora que eu passei, eles não tinham interesse em investir em crescimento, aquela coisa toda, e a gente precisando crescer, fizemos uma proposta na época de montar uma empresa fora e manter uma posição nossa dentro da corretora e ver como é que aquilo ia se comportar, se fosse bom, aí a gente sairia e ficaria, né, numa parceria com eles. Legal. E acabou que foi o que aconteceu, deu super certo. Aí foi na sua transição de Brasil para os Estados Unidos? Não, isso foi na época, como eu te falei, há 21 anos atrás. Tá, 21 anos. 21 anos atrás, legal. Que foi quando a gente fundou a Enault. Né? Eu, como CEO e fundador, na época eu tive um sócio, depois de 4 anos e meio mais ou menos, eu acabei comprando a participação dele e segui, porque ele foi para um outro mercado. E há mais ou menos 8 anos atrás, quando eu me mudei para os Estados Unidos, é que eu montei o braço da operação aqui. Que legal. E vamos lá, agora eu vou te perguntar a respeito do cliente que a gente tem, que vive no Brasil e quer trazer o dinheiro para um investimento. Sim. A primeira pergunta é, eu tenho que declarar, eu tenho que mandar de forma legal? Eu quero que você responda para que ele que está nos assistindo tenha o conhecimento de como funciona aqui as operações no mercado americano. Então, sem dúvida nenhuma, tem que declarar e tem que mandar da forma legal. Sempre tem que gerar um rastreio do dinheiro para compra de imóveis aqui, tem que ter esse dinheiro declarado. Tem que ter o dinheiro declarado. Então, assim, obviamente que, assim como qualquer mercado, existem operações legais e ilegais. Né? Mas a nossa operação ela é 100% oficial, todos os câmbios que a gente fecha são através do Banco Central e conforme a legislação do Banco Central. Que legal. Né? Então, assim, eu recomendo fortemente que qualquer cliente que vá transferir o seu recurso para fazer um investimento aqui, que faça pelos meios legais, uma operação oficial, né, que procure uma empresa, uma instituição financeira para que possa dar esse atendimento e trazer a operação dele para a legalidade, para que ele nunca tenha uma dor de cabeça e um problema com relação a isso que pode ser gigantesco. Exatamente. E principalmente quando a gente fala em dólar e real, é uma quantidade de quase 6 por 1, para a pessoa correr o risco de ter um problema com a quantidade de dinheiro grande depois. Porque se você faz uma operação oficial, é 100% garantido que o teu dinheiro nunca vai sumir. Exatamente. Tá? Ele vai chegar no destino, né, ou vai voltar para a origem. Tá? E a preocupação também, né, que a gente fala com quem está lá no Brasil e vai trazer o dinheiro para cá, é como vai proceder esse dinheiro. Sim. Então, por exemplo, você vai intermediar a transação, o dinheiro sai da conta do brasileiro investidor e vai direto para a conta dele aqui nos Estados Unidos. Então, aí depende da operação. Né? Bom, uma vez que a gente está falando de uma operação oficial, né, a gente vai fazer a operação do cliente através de algum banco. Tá? A nossa empresa tem contrato com 6 bancos no Brasil. Tá? Então, a gente vai fazer através de um dos nossos bancos, onde a gente vai fazer um cadastro desse cliente, vai aprovar o cadastro dele e vai atribuir um limite para ele operar em câmbio, que esse limite ele é atribuído após o compliance do banco fazer uma análise em cima da documentação dele, que é a documentação que é exigida no momento do cadastro. Tá? E aí, a partir daí, é atribuído um limite para que esse cliente possa operar em câmbio, que esse limite ele vai de acordo com a capacidade financeira dele, tá? Com o que ele consegue apresentar de capacidade financeira, do que ele tem de recurso declarado. Né? Certo. E aí, uma vez feito isso, aí depende do banco, mas a maior parte das vezes vai ser aberta uma conta em nome dele, que é uma conta câmbio, é uma conta que não é a conta como as contas do banco de varejo, que cobram custo de manutenção, nada disso. É uma conta gratuita que é para ele operar o câmbio dele, mas que dá a segurança dele tirar o recurso da onde ele está, o dinheiro dele hoje no banco dele, para uma conta em nome dele mesmo no banco que vai operar o câmbio dele e fazer o wire transfer, que é o recurso ser transferido aqui para os Estados Unidos para a conta de destino. Que legal. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre
Aí pode continuar. Só para concluir. Uhum. E aí essa conta de destino, ela pode ser uma conta dele, tá? Uhum. Se ele já tiver hoje uma conta num banco americano. Ou se ele tiver, por exemplo, comprando um imóvel, vai ser a conta do cartório. Certo. Que aí ele vai estar comprando imóvel e já pagando direto do Brasil imóvel e etc. Uhum. Tá? Isso é bem legal porque fica bem seguro para o investidor. 100% né? seguro a operação. Um ponto muito importante da sua transação é as vantagens que a Inaut tem sobre plataformas digitais. Qual a maior vantagem que você nos fala agora sobre a Inaut? Então, eu diria até o seguinte, que o nosso posicionamento no mercado, ele não é um posicionamento no mercado de varejo, por exemplo, como é o posicionamento da maior parte das plataformas. Certo. Né? Então, eu nem considero a operação de uma plataforma concorrente da nossa, porque o ticket médio de plataforma é o varejão, enquanto que o nosso ele é diferente, porque é o investidor que vai trazer um recurso maior, que vai trazer um recurso para comprar um imóvel ou para investir no mercado de construção, ou até aquele cliente que está se mudando do Brasil para o exterior e vai trazer o patrimônio dele, né? E eventualmente o recurso dele está no Brasil, ele vai trazer o recurso para pagar as contas mensais e tudo mais, enfim. Então, ela é uma operação que tem sua diferença de uma operação de plataforma. Não que a gente não faça os volumes menores, claro que a gente faz. Por quê? Porque o cliente que investe com a gente, faz a transação de câmbio com a gente, por estar investindo no mercado imobiliário, por exemplo, depois ele acaba tendo que trazer valores menores por motivos diversos. E a gente atende, porque ele já é nosso cliente, e como a gente oferece vantagens, ele acaba utilizando da nossa operação para qualquer valor. Tá? Mas assim, falando de vantagens, a gente entrega hoje uma agilidade muito grande, que isso daí é um diferencial, porque muitas das vezes é importante a agilidade no cadastro e na operação, porque você que está no mercado imobiliário, né, como corretor, você sabe que às vezes você precisa que o teu cliente pague rápido um sinal, por exemplo, de um imóvel que ele está comprando para não perder a oportunidade. Então a gente consegue ser muito ágil. E essa agilidade no cadastro eu posso exemplificar. Às vezes, num banco de varejo, o cliente pode demorar de 10 a 15 dias para fazer um cadastro de pessoa física e a gente faz em 2, 3 horas. Nossa! Né? Então a diferença é imediato, é muito grande. É. Exatamente. Então com isso a gente dá a dinâmica, uma agilidade muito grande na operação, aproveita uma oportunidade de um câmbio bom que está naquele dia, a gente não deixa o cliente perder aquela oportunidade para travar numa taxa boa. É isso. Né? Falar em travar em taxa boa, tem pessoas que às vezes ficam naquela, vou esperar o dólar dar uma baixada, vou esperar ver como que vai ficar. Tem umas manobras para ajudar esse investidor com essa relação, né? Existem algumas estratégias, né, para que ele possa garantir uma taxa de câmbio mais confortável em meio a esse momento que a gente está vivendo de oscilações, volatilidades muito, muito altas, né, vamos dizer assim. Então, isso também é uma das nossas vantagens. A gente trabalha com taxas de câmbio super agressivas, né, com atendimento extremamente personalizado, entendendo a situação do cliente, para que a gente possa dar o melhor caminho da operação de câmbio dele, objetivando também o menor custo. Mas falando de oscilação de câmbio, né, e de taxa de câmbio, eu sempre gosto de recomendar algumas estratégias, né, porque dizer que a gente vai dizer para o cliente, vai conseguir dizer para o cliente qual é o melhor momento dele fechar o câmbio dele, isso é mentira. Não tem como mentira, saber. Porque por mais que a gente saiba que em determinado momento o câmbio está com tendência de queda, mas essa tendência pode nos trair com uma simples notícia, que o mercado não se agrade no político econômico Brasil ou até no exterior. Né? Com isso pode fazer com que o câmbio suba enquanto que a tendência é de queda. E aí aquilo vem ao contrário daquilo que a gente está imaginando e esperando. Então o que eu gosto de recomendar? Eu gosto de dizer para o cliente o seguinte, olha, você tem algumas estratégias, vou dar 2 exemplos aqui. Uma delas é o fechamento do câmbio futuro. Então, por exemplo, se ele sabe que ele vai fazer um investimento em dólar, que ele vai dolarizar parte do patrimônio dele nos próximos meses adiante, ele pode fazer um cadastro, ficar pronto para fechar o câmbio dele, e no momento que ele entende que é um momento que está confortável e que ele está fazendo as contas dele hoje para o investimento que ele vai fazer em cima daquela taxa de câmbio, ele pode chegar e fechar uma operação de câmbio para liquidação futura. Né? Ou seja, ele fecha o câmbio hoje, é como se fosse um hedge cambial gratuito. Porque ele não tem custo, porque o hedge cambial é uma operação que tem custo nos bancos. Mas dessa forma ele não tem. Por quê? Porque ele pega os reais que ele tem e dolariza. Então ele fica com a posição dele em dólar em vez de ficar com a posição em reais. Entendi. Junto ao nosso banco. E com aquilo ele pode, por exemplo, fechar uma operação hoje para liquidação em 60 dias. Aí daqui a 60 dias, se ele ainda não está pronto para fazer investimento, a gente prorroga para mais 60 dias.
né? E se daqui a 60 dias ele está pronto para fazer investimento em 30, por exemplo, a gente antecipa e liquida a operação no dia que a gente recebe o comando do cliente que ele precisa que a operação seja liquidada. Isso não tem prazo para acabar. Que legal. Ele pode trabalhar com isso a favor dele ad eterno. Uma outra estratégia que eu acho muito interessante e que funciona demais e que dá um conforto para os nossos clientes e principalmente psicológico, né? Porque a pior coisa que tem é você falar assim, pô, cara, eu tenho $500 mil para mandar para os Estados Unidos que eu tenho que mandar nos próximos 3 meses, exemplo, tá? Então ele fala assim, putz, que dia que eu fecho esses $500 mil? Aí o cara manda pra gente a pergunta, como é que você acha? O que você acha? Qual é o melhor dia para fechar meu câmbio? Aí eu não posso mentir pro cliente. Não tem como saber. Não tem como saber. Então qual é a estratégia? Você tem 3 meses para mandar $500 mil, fatia em 5 operações de 100 mil e vai comprando nos dias de baixa. Então você hoje caiu, tá numa boa oportunidade, compra lá $100 mil, espera. Aí subiu, não compra, fica quieto, você tem 3 meses para trabalhar. Exato. Aí caiu de novo, deu uma nova oportunidade, você compra mais 100 mil e vai comprando assim por diante. No final do período, você comprou teus $500 mil e o preço médio daquela operação vai estar super confortável para você. E aí você foge daquela sensação de que comprou no dia errado ou que deixou de comprar no dia certo. Mas entendeu? É muito incógnito, não tem como a gente adivinhar. Agora, tem um lance de congelar o valor da operação? No câmbio futuro. No câmbio futuro. Quando você fecha a operação de câmbio futuro, você congelou a taxa. Então, por exemplo, vamos dizer que o dólar hoje está 5,70. Tá? Eu estou confortável em 5,70 e eu te falo. Fecho minha operação. Legal. Chama a equipe do Marcos, da Inaut, fecho minha operação de câmbio lá com o banco, dolarizo os meus reais e está congelado. Sai o contrato de câmbio, já editado no sistema do Banco Central. Você vai receber o documento do Banco Central já editado com a tua operação, com a taxa de câmbio, com tudo. Aquilo não muda mais. Entendi. O dólar pode ir de 5,70 para 6,20, que o teu dólar é 5,70. Você fechou ele tá a operação. Lá. Você já salvou aquela operação. Já salvou aquela operação. E quanto tempo não muda mais. Fica? Não tem prazo. Não tem prazo. É o prazo que o cliente precisar. Né? Nossa, então, isso é fantástico. Fantástico. Como eu te falei, bom, a gente pode fechar a operação, vamos dizer que ele estima que ele vai fazer, por exemplo, um investimento daqui a 6 meses. A gente pode fazer a trava da operação dele para liquidação em 180 dias. E quando bater os 180 dias, se ele ainda não está pronto, a gente prorroga para mais 30, mais 60, mais 180. Como eu te falei, isso não tem prazo para acabar. Que legal. E ele tem lá o dinheiro dele dolarizado. E aí tem um detalhe, assim, vamos dizer, o dólar subiu nesse período de 6 meses, ele ganhou na valorização. Ganhou porque ele já congelou, aquele número mais baixo. Exatamente. E tem uma questão da plataforma digital que para mim é uma desvantagem. É o teto que a pessoa pode trazer, né? Não vai conseguir trazer através de um banco digital o valor total para uma compra de um imóvel. Porque o que acontece? As plataformas, elas são, como eu te falei, operações de varejo, né? Então, quando você se cadastra numa plataforma, você faz ali um cadastro simples. Você não apresenta nem imposto de renda, nada. Você não tem que apresentar documento de comprovação de origem nem capacidade financeira. E aí você recebe um limite que é baixo para você operar. Então você vai trabalhar dentro daquele limite. Sem contar que tem algumas plataformas que se operam até $50 mil. Né? Bateu acima de $50 mil na tua conta, eles devolvem a ordem. Já vi isso acontecer. Olha aí. Tá? E tem clientes, amigos e investidores que têm até problema pensando que dentro da plataforma pode chegar aqui e depois utilizar esse dinheiro com facilidade. E aí dependendo do porquê que ele vai utilizar o dinheiro, por exemplo, se ele está comprando imóvel, vai mandar aquele recurso para uma Title Company, né, que é o cartório aqui nos Estados Unidos, para pagamento de parte do imóvel, né, e aí depois vai financiar um pedaço, o mortgage broker, ele, que é o banco financiador, ele vai querer ver o caminho do dinheiro e nem sempre eles conseguem ter o conforto através de uma operação feita via plataforma. Então, quer dizer, e você imagina o seguinte, Taj, me responde uma coisa, você vai mandar $500 mil, né, para investir no imóvel aqui, $1 milhão, você vai fazer essa operação numa plataforma, você vai querer conversar com a mesa de operação, entender a operação, mandar teu documento, saber que você está tendo aprovado. Então você tem que ter atendimento. É um atendimento personalizado, humanizado. Tem que ser. E ao longo da sua caminhada aqui nos Estados Unidos, você já teve com centenas de clientes, até milhares de clientes. Não, com certeza absoluta. Que legal. Até eu vou te falar o seguinte, como eu te falei, já são 21 anos de operação no Brasil. Né? E quando eu me mudei para cá, a gente tinha uma carteira de cliente de 70% de pessoa jurídica e 70%, 80% de pessoa jurídica e 20%, 30% era pessoa física. Hoje esse número inverteu.
de tanto cliente, pessoa física que a gente cadastrou nesses 8 anos. Olha que legal. Não quer dizer que a gente deixou de atender as pessoas jurídicas, não, pelo contrário. Uma pessoa física tem dia que eu faço 5, 6 cadastros uma pessoa física. Pessoa jurídica, às vezes, você faz 2 por semana. Entendeu? Sim. Então, a quantidade de pessoa física é gigantesca. A pessoa física é quem já mora aqui, está trazendo uma parte do dinheiro para uso, ou mora lá e já quer deixar o dinheiro em uma conta? Tem as duas. Tem as duas situações. Você tem diversos que moram aqui e que utilizam o nosso serviço para trazer o recurso do Brasil para cá, ou às vezes até para enviar daqui para lá, quando precisa, né? E você tem muitos casos do cliente que está no Brasil ainda e que está investindo aqui e que nem pretende vir morar. Entendi. Tá? Mas você tem aquele caso também do cara que está investindo porque vai vir morar. Aí você tem então tem um cenário amplo, até cada pessoa uma história, uma particularidade. E inclusive isso também que você falou agora, aí eu volto no ponto das vantagens que você perguntou. Uma das nossas vantagens diferenciais é o atendimento personalizado. Por quê? Porque a gente precisa entender a situação de cada cliente. Exatamente. É importante entender a situação e o motivo da remessa, para que a gente possa juntos construir o melhor caminho para ele fazer o câmbio dele. Porque se o cara é residente fiscal no Brasil ou não, vai influenciar no caminho da operação. Se ele está residente fiscal nos Estados Unidos, se ele mora aqui, se ele não mora, se ele está aqui como estudante, se ele está aqui com residência fiscal permanente, tudo muda. Tudo vai influenciar na hora da gente construir o melhor caminho. Entendi. Isso é uma vantagem excelente para quem está vindo, que dispensa comentários sobre uma plataforma digital que você não sabe nem quem está operando. Geralmente a plataforma, cara, a operação da plataforma ela funciona bem, mas ela funciona, como eu te falei, para o varejo, né? Então, por exemplo, o cara vai lá, se cadastra na plataforma, recebe um cartão de débito, manda lá um valor X, que aí ele vai vir para os Estados Unidos para passear com a família na Disney, por exemplo, e vai passar o cartão de débito para almoçar, para comprar presente, para ir no outlet e tal. Que legal. Isso funciona bem. Né? Não estou dizendo que a operação da plataforma é ruim, pelo contrário. Mas também já para aquele cliente nosso que quer vir, quer comprar uma casa, fazer um investimento mais alto e tal. Aí ele tem que entrar em contato contigo, vocês vão bater uma conversa, você vai entender, vai fazer a triagem do que ele está querendo. Que não é feito em plataforma, exatamente. É isso aí, isso que é o diferencial legal, que eu acho que é essa conversa Sim, que a gente tem, você vai ter com os seus clientes, explicar todas as maneiras de atuação dele. Sim, sem dúvida. Eu queria que você, agora dentro da sua área e já tem mais expertise com quem está dolarizando, alguma dica, alguma outra vantagem que às vezes eu não te perguntei. Então, dica é assim, eu acho que todo brasileiro deveria dolarizar pelo menos parte do seu capital. Olha aí, né? isso é bem... Mesmo Olha o que ele está falando para vocês, hein? Quem vive no Brasil, principalmente nos dias de hoje, cenário político, dolariza uma parte do capital. Que não seja, por exemplo, até o brasileiro que não tem intenção em sair do Brasil, né? Porque a gente sabe, o Brasil é um país maravilhoso. Sim. A gente mora aqui hoje, morre de saudade do nosso Brasil, é maravilhoso, a gente ama o nosso país. Então, quem, por exemplo, hoje mora lá e não tem intenção de sair, ou que tem intenção, mas que dolarize pelo menos um percentual do seu patrimônio por uma questão de segurança. Tá? Segurança mesmo, você botar um recurso em dólar, moeda forte, principalmente em imóvel, que a gente sabe que é o maior mercado dos Estados Unidos, e que aqui, por mais que tenha crise, porque crise tem em tudo que é lugar, e a crise ela é cíclica, aqui recupera muito rápido. Muito. Né? Então, assim, você vai, sem dúvida nenhuma, né, fazer um bom negócio, fazer um bom investimento, e lá na frente você vai estar sempre em vantagem sobre isso, e buscando segurança. E também eu acho que, assim, aí tem essas estratégias de preço médio, né, de comprar dólar futuro, que ajuda bastante, né, assim como dica também, né, para você fazer a tua transação acontecer da melhor forma possível. E outra, para quem tem intenção de se mudar para os Estados Unidos, porque tem muita gente que pode estar assistindo a gente aí que tem intenção de fazer isso. Se planeje. Exatamente. Se planeje. O planejamento ele é importantíssimo para que você não frustre a tua decisão lá na frente. Ô, Marcos, e um planejamento junto com pessoas boas que estão aqui dentro do mercado, que está dando o melhor caminho para que ela venha em segurança. E o planejamento ele está envolvido em estudar, né, o assunto, buscando, por exemplo, a tua ajuda
né, no que diz respeito ao mercado que você atua, que é o mercado imobiliário, dando opções, explicando como funciona esse mercado aqui, buscando uma boa empresa de câmbio, um bom advogado de imigração e etc. Um bom contador. E por aí vai tendo toda uma estrutura para receber esse novo morador aqui nos Estados Unidos. Para não cair aqui de paraquedas e depois falar assim, putz, eu não sabia. E aí já gastou dinheiro. E aí mudar de país não é mudar de cidade. Né? E se não tiver um planejamento detalhado, perde bastante. Sem dúvida. A gente tem que ter cuidado com esse perder, porque perder em real uma coisa, perder em dólar dói no bolso. E é triste às vezes, assim, a gente vê tanta gente vindo para cá se dando bem, né? Se planejou direitinho, chega aqui. Aqui é um país da oportunidade. Se você chega aqui com boas intenções e quer trabalhar sério aqui, você vai se dar bem. Vai. Não tenha dúvida, mas tem que fazer o certinho. Porque às vezes é triste, a gente vê famílias inteiras, né, saindo do Brasil, chegando aqui, não se planejou, não fez o dever de casa que deveria ter sido feito. Chega aqui, aí tem que voltar. Exatamente. Aí depois volta, mas volta com menos do que chegou. Né? E isso é muito comum acontecer por falta de planejamento. Exatamente. Falando do dólar um pouquinho, a questão da pessoa dolarizar uma parte do patrimônio. Eu cheguei em 2016. Quando eu vim em 2016, o dólar era 3,20. Olha aí. Hoje, na casa de 5,70, 5,60, 80, tá variando. Tá, por aí. Mas essa pessoa que comprou um imóvel em 2016, além da valorização do imóvel, ela ganhou uma valorização do dólar, que é fantástico. E você lida com isso todos os dias. Tem pessoa que usa de estratégia em deixar o dinheiro, somente o dinheiro quieto, para esperar uma valorização futura? Eu tenho cliente, por exemplo, que vem dolarizando desde 2012. Olha que legal. Né? Que desde 2012 o cara tá aí, ó, mandando dinheiro, fazendo preço médio, né? E acompanhando toda essa valorização. Tem gente eu conheço gente aqui que já triplicou o capital. Olha que legal. Por conta exatamente disso que você está falando. No meu caso mesmo, eu comprei minha casa em 2014, 2015. Né? A minha casa hoje vale 3 vezes mais. Eu paguei com dólar a 2,80. Então ela ganhou 3 vezes mais no valor do imóvel. Na valorização do imóvel em dólar e na alta do câmbio. Olha aí. Né? Porque eu estou falando dólar a 2,80 com dólar a 5,70 hoje. Não, então, a valorização é muito grande e é aquilo que eu falo para quem é do Brasil. Hoje eles falam, mas aqui se eu deixar o dinheiro na conta no banco vai me render quase 1% ao mês, porque a Selic está alta e não sei o quê. Eu falo, olha... Mas aí eu tenho uma observação nisso daí, né? O cara tem que fazer a conta da inflação. Exatamente. A inflação está comendo parte dessa rentabilidade, então esse 1%... ao mês, ele não é 1% ao mês, né? Ele é menos, porque tem gasto com impostos, inflação. Tem a inflação que come parte dessa rentabilidade, boa parte, né? E sem contar que é o seguinte, pensa uma coisa comigo, se o cara está aplicado em renda fixa no Brasil hoje, com a Selic desse jeito que você falou aí, né? Ele tem a ilusão de que ele está com 1%, 1 e pouco por cento ao mês, e não está, porque tem a inflação. Exato. Mas aí imagina que se ele tiver... o mesmo recurso aplicado em renda fixa aqui nos Estados Unidos também, tá? Falando do exemplo bobo, porque no imóvel ele pode ganhar muito mais, mas vamos falar de renda fixa contra renda fixa. Exato. Tá? Ele estaria ganhando na valorização do câmbio com recurso aplicado em dólar hoje aqui em torno de 6% ao ano. E se você pensar que, olhar para a curva do dólar nos últimos 10 anos, ela é assim, só sobe, só não Então, a baixa. tendência do dólar é ele sempre se valorizar perante ao real. Então, se você pensar dessa forma simples, já vale a pena. Já vai bater o que está falando. Pelo menos parte, que não seja tudo. E aí, se ele é um pouco mais arrojado, né? E encontra uma oportunidade, como você tem várias delas aí. Eu vou agora... Sobre isso, e investe no mercado imobiliário, aí então nem se fala. Eu vou começar a mostrar uma parte, a gente teve aqui na primeira conversa, e eu gosto muito do pessoal da minha... Eu gosto, na verdade, de todo mundo que é do Brasil, mas... Sim. Eu tenho uma afinidade muito grande com o pessoal do meu estado, com a nossa cultura ali das fazendas, filho de pecuarista, e eu quero mostrar para essas pessoas que dá para ter esse estilo de vida aqui, que dá para comprar propriedades rurais aqui, e a valorização de terrenos grandes aqui é sensacional. Ainda mais contando a valorização do dinheiro. Sim, sem dúvida. E para que isso aconteça,
é ele o cara que vai trazer o dinheiro de vocês aqui para os Estados Unidos. Oh, com certeza. Estou à disposição aqui. Vai ser sempre um prazer atender todos os teus clientes. Exato. Agora, você quer ter uma conversa com o Marcos, eu vou deixar aqui todas as redes sociais, telefone de contato, para tirar mais dúvidas que não foi falado nessa simples conversa. A conversa já vai, né, mostrar um bom conteúdo para quem está nos assistindo. Sim. Porém, o seu tete-a-tete, o direto com ele, vai sanar muitas mais dúvidas do que porque apenas um episódio. Como a gente falou aqui, é caso a caso, né? Então a gente pode estar entendendo a demanda sempre de cada cliente de forma personalizada. Como eu falei, as situações elas divergem de um cliente, de uma pessoa para outra por causa da situação de cada um. Uhum. E a gente vai aprofunda na demanda de quem precisar, discutir um pouco mais e ir mais técnico, aprofundar mais tecnicamente dentro do assunto. E estamos à disposição para isso, é sempre um prazer e só me procurar. Fala que estamos aqui. Meu parceiro para dolarização do seu patrimônio. Marcos é o cara. É um prazer muito grande aí essa parceria. O prazer é todo meu de ter essa liberdade que a gente tem de estar junto e que venha muitos clientes aqui para nossa parceria que tem sido fantástica desde o início. Muito bom. Obrigado. Marcos, obrigado. E vamos nessa. Vamos junto. Valeu, meu amigo. Valeu, pessoal.